Olá, internautas do Portal da Cidade de Atibaia. Hoje estamos gravando mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Atibaia. Hoje estamos aqui com um dos grandes candidatos, não na altura, mas estamos aqui hoje entrevistando o pré-candidato Daniel Martini, que é cristão da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia, desde 1994. Casado com a Camila e Dona Bela, e tem dois filhos, pai de dois filhos, Madalena e Antônio, que já fiquei sabendo aqui em primeira mão que é um furacãozinho. Graduado em Direito e pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC em São Paulo. Tem o curso de Gestão Pública e Formação de Governantes na Escola de Governo. Já foi chefe de gabinete do prefeito, coordenador da Defesa Civil aqui em Atibaia, além de ter exercido 2 mandatos como vereador, em 2012 e 2016, tendo sido eleito em 2016 como o vereador mais votado da cidade de Atibaia, e foi, nas últimas eleições em 2020, o segundo colocado na disputa da Prefeitura de Atibaia. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Prazer enorme estar aqui contigo, com todos os internautas que acompanham o portal, que é um sucesso na nossa cidade. Muito feliz, agradecido pelo convite, a oportunidade da gente bater esse papo aqui. Ah, maravilha. Dando andamento, eu quero te perguntar, Daniel, qual é a sua resposta? Vamos já começar aqui com um pouquinho de polêmica. Que beleza. Qual é a sua resposta para aqueles que dizem que a sua candidatura e o posicionamento do PL... o seu posicionamento, né, como um conservador e como alguém que representa essas bandeiras aqui na cidade de Atibaia, é apenas uma estratégia de marketing, não é algo genuíno da sua pessoa para essa candidatura? Lucas, eu acho que esse tema, né, quem se coloca desse modo, na verdade, ou não conhece de fato o nosso histórico, o nosso trabalho pessoal e as bandeiras que nós sempre defendemos na cidade, ou eventualmente faz esse discurso por algum outro motivo que talvez não seja dos mais corretos, né? Você bem colocou na apresentação aqui, eu tenho muitos anos de trabalho na vida pública e em todos eles, né, sempre defendemos muitas das pautas que estão relacionadas com o campo conservador, que é o que a gente coloca, né? Defesa de princípios e valores, sempre pautamos as nossas ações, projetos de lei, todos os nossos mandatos como vereador, inclusive trabalho na gestão pública entre os anos de 2009 e 2012 na cidade, baseado nesses princípios. Sou cristão, né, membro da Igreja Batista de Atibaia desde 1994. Então, não, obviamente, isso não quer dizer que só existam cristãos em determinado partido A, B ou C, nada disso, né? Mas, recentemente, né, muitas das pessoas elas acabam se identificando com a causa mais conservadora e se colocam nesse campo político, né? E o engraçado foi que a minha ida para o PL, ela vem de um convite feito pelo PL. Né? Então, eu acho que talvez essa resposta ela traga a solução para o questionamento, né? Peraí, não fui eu que fui atrás do PL, né? O PL veio atrás de mim, basicamente é isso, né? Por quê? Porque viu todo o meu histórico de trabalho na cidade, os projetos apresentados, todos os meus posicionamentos na Câmara Municipal e se identificou, na verdade, com um alinhamento, falou assim, pô, o Daniel acho que tem toda a condição de ser um candidato que o PL se identifica com ele. Na verdade, foi esse o movimento que aconteceu. E isso foi recente, foi no mês de março desse ano que nós abrimos as conversas. Antes disso, eu estava no Podemos, né? Tá. Também um partido de, vamos dizer assim, de centro-direita, alinhado aí com boa parte dos nossos princípios e valores também, muita tranquilidade, um partido que me recebeu muito bem no ano de 2022. Então o PL veio, se aproximou, fez esse convite e a gente fez a migração partidária com muita tranquilidade, o que foi muito bem recebido pela grande parte dos nossos eleitores e também dos eleitores da cidade de Atibaia. Atibaia é uma cidade eminentemente conservadora, por assim dizer, né? É verdade. O resultado das urnas nas últimas eleições, eles mostram isso. E aí talvez o pessoal fale assim, então foi feito um movimento por causa disso. Não, basicamente é algo natural que nós sempre defendemos, né? É isso aí. Bom, Daniel, o que te motivou a entrar na política em Atibaia? Você já estava servindo, né, quando você foi eleito para o primeiro mandato como vereador,
Mas qual foi a sua motivação? Da onde veio esse desejo de servir? Eu acredito que a política é um ramo realmente para se servir, né? Como que surgiu esse desejo e por quê? Tua pergunta é muito legal. Desde da minha adolescência e juventude, eu sempre disse na cidade, que para os amigos mais próximos, que eu tinha um desejo muito grande de trabalhar por Atibaia, né? Na escola, eu me lembro ainda no colegial, eu estudei no Externato São José, e os trabalhos, não diria nem de grêmio estudantil, mas nós tivemos anos maravilhosos na nossa adolescência e juventude. E uma das diretoras do Externato, a Alice Aleixo, muito querida, se estiver nos assistindo aqui, um beijo, Alice. Num dos anos do colegial, ela fez um projeto de vereador, eleição de vereadores na escola. E na época, o presidente da Câmara era o Dr. Denig, que depois foi prefeito, né? E que inclusive eu recebi do Dr. Denig o convite para trabalhar na prefeitura como secretário adjunto de assuntos jurídicos num primeiro momento, na sequência chefe de gabinete, acumulando a coordenadoria da Defesa Civil. E o Dr. Denig, como presidente da Câmara na época, abriu a possibilidade de fazermos uma sessão simulada na Câmara Municipal, e essa seria, vamos dizer assim, o ápice daquele processo eleitoral dentro da escola, né? Olha que bacana esses projetos de cidadania, de educação política feito dentro da escola. Então, eu ainda adolescente, fiz um projeto, disputei a eleição, ganhei a eleição na escola e fizemos essa sessão simulada. Tem até matéria de jornal, isso eu tenho recorte disso. Olha que legal. É muito legal. Então, isso vem de longa data, esse desejo de trabalhar e se dedicar pela cidade, né? Na sequência, eu fui fazer faculdade em São Paulo, faculdade de Direito na PUC. Fiquei alguns anos estudando, trabalhando em São Paulo, mas sempre morando em Atibaia, né? Voltando aos finais de semana e sempre muito ativo nas questões do município, né? Até que em 2008 foi a minha primeira disputa de eleição. Fiquei como suplente, 769 votos na minha primeira campanha como vereador. Ninguém me conhecia na cidade no ramo político, né? A gente tomou um susto, mas quem que é esse Daniel Martini aí, de onde apareceu, né? E aí, na sequência, tive a oportunidade de trabalhar no poder público, né? Você usou uma expressão de serviço, né? A política, ela é serviço, né? E nós temos isso de forma muito clara, que quem trabalha na política, imbuindo dos sentimentos corretos, ele está na política para servir, né? E infelizmente a gente tem um cenário na política que muitos que estão trabalhando hoje, eles não estão preocupados em servir, eles estão preocupados em se servir da política. E é exatamente o contrário, né? A nossa bandeira é uma bandeira de serviço, a política ela é sacerdócio, a política é missão mesmo, né? E a gente sabe o quanto a gente se dedica, o quanto a gente abdica de questões pessoais, profissionais, para poder dedicar bons anos da nossa vida à sociedade. Então é isso que me move, né? Esse desejo da gente poder fazer de Atibaia a melhor cidade possível para se viver. Não é fácil, é muito trabalho, nós temos problemas de difíceis soluções na cidade, mas quanto mais pessoas estiverem imbuídas desse mesmo sentimento, com disposição de trabalhar, arregaçar a manga, dedicar alguns anos à sociedade, não tenha dúvida que o resultado disso para a população, para quem mais precisa, vai ser melhor, né? Então é isso que nos move aí, nos coloca no campo político hoje. Bacana. Seguindo, você falou aqui na sua resposta já sobre educação e sobre um projeto que teve lá na sua infância, né, na sua juventude, de uma eleição de vereador dentro da escola. Isso mostra um pouco sobre o ensino de política nas escolas, a ensinar um pouquinho mais sobre economia também, que é um tema muito importante. E com tudo isso a gente tem aqui em Atibaia já uma sinalização, né, para a escola cívico-militar. Já está contemplada no plano de governo do Tarcísio. E eu queria que você comentasse sobre esse assunto, Daniel, sobre a implementação de escola cívico-militar. Me dá o seu posicionamento, como que você reage a isso, a esse movimento? É uma pauta muito interessante que vem sendo defendida e vem avançando, especialmente no estado de São Paulo, né? E Atibaia se colocou como candidata a receber uma das unidades nesse primeiro momento. Essa conversa, tenho as informações que elas estão avançando muito bem, né? E aguardamos que isso possa acontecer e que seja contemplado, né? Não só dentro dessa questão da importância de escola cívica e militar, para aqueles que têm, vamos dizer assim, uma afinidade, que gostam disso, né? E eu acredito que boa parte da população tem bastante identificação com esse movimento, mas a importância da gente trazer para as salas de aula, né, também para aquilo que é de responsabilidade do município,
A educação municipal é dividida, né, entre responsabilidade do município e do Estado, né? Então, aquilo que é responsabilidade do município também, a gente, no que for possível, começar a trazer essas discussões de educação política, de educação financeira. Claro que isso se acentua mais quando chega na adolescência, né? Fica muito mais fácil de discutir esses assuntos e aí seria já um campo de responsabilidade do governo do Estado. Mas você trazendo esses elementos e fomentando a discussão na cidade é fundamental, né? A educação, ela é a base de tudo, e eu tenho dito para quem me pergunta sobre educação, Lucas, educação é uma coisa, ensino, transmissão de conhecimento é outra. Eu sei que a gente acaba juntando tudo no mesmo prato, mas a gente precisa olhar para essa pauta com clareza. Por quê? Eu entendo que a família brasileira, né, ela é a base da sociedade. Nós precisamos trabalhar muito no fortalecimento dos laços familiares e entender que o dever de educar, de criar os filhos, é da família, é do pai e da mãe. Não é do professor, né? A gente não pode fazer essa transferência de responsabilidade para o Estado ou para a prefeitura ou para quem quer que seja. Aliás, essa é uma das pautas do campo conservador, né? Entendendo que o Estado não deve avançar além dos limites claros e objetivos do ensino, da transferência de conhecimento. Claro que passar princípios e valores também, isso é natural. Tranquilo. Dentro do convívio com os professores, mas sem tirar da família aquele dever precípio da educação dela. E eu acredito muito nisso, né? Até porque hoje, se a gente não chamar as pessoas para a responsabilidade que elas têm para a construção da sociedade, é muito difícil que a prefeitura ou o Estado dê conta de resolver todos os problemas aí colocados. Com toda certeza. Né? Até falando desse assunto, eu concordo totalmente quando se fala disso. Eu acredito também que a obrigação da escola como a gente costuma dizer, né, a grosso modo, ensinar português, matemática, e a função de educar é uma função totalmente dos pais, Daniel. Inclusive, eu passei por uma experiência recente com a escola onde meus filhos estudam, eles estudam em escola particular, mas esse ano foi o primeiro ano que não teve Dia das Mães, por conta desse tipo de questão mais educacionista, mais indo para o lado mas existem crianças aqui que têm duas mães. Como que a escola vai explicar isso para eles? E a minha opinião foi muito clara. Eu falei assim, puxa, quem tem que explicar isso para eles são elas, dentro de casa, porque é problema delas. O que a gente vai colocar, o que a escola deve se posicionar é que essas datas existem. A família no Brasil, ela existe e ela é um campo muito importante. Então, isso é algo que a gente não pode ter como algo que seja totalmente... pera lá, deixa o Estado fazer do jeito que quiser, né? Nem é o Estado, no caso dos meus filhos, eles estudam em escola particular, mas foi algo que a gente ficou muito impressionado, tanto que a gente está procurando uma escola com princípios e valores que se adequem mais aos nossos. E cada vez esse movimento tem sido mais representativo, de pessoas que estão olhando para a sociedade, para alguns conceitos que estão sendo colocados, assim, mas isso não faz sentido nenhum, né? Como é que nós vamos abolir uma comemoração de Dia das Mães ou de Dia dos Pais por uma situação A, B ou C, né? Então, isso, claro que todas as pessoas merecem ser respeitadas e devem ser respeitadas e seus direitos garantidos em relação às concepções, opções, isso é uma situação muito clara para todos nós. Agora, imposições de pauta no sentido reverso é algo que, para mim, não faz sentido nenhum, né? Dentro da sociedade que nós vivemos hoje, da democracia instalada, né? E principalmente do que são os princípios elementares no Estado democrático de direito. Quando a gente olha para isso, a gente consegue entender que esse é um pilar básico constitucional, a gente vai ver a inversão completa de valores que a gente tem enfrentado na sociedade de um modo geral hoje, né? E eu tenho sido bastante, vamos dizer assim, afirmativo nessas questões em relação ao dever da família. A família não pode transferir para a prefeitura ou para o Estado o dever de educar os seus filhos, né? Porque não é justo com o professor dentro da sala de aula. Exatamente. O professor já tem uma carga de trabalho extremamente, vamos dizer assim, pesada, né? Não é simples você cuidar de 20, de 25, de 30 crianças dentro da sala de aula. E aí,
ter dentro das suas atribuições algo que deveria estar sendo feito em casa, né? E aí a gente entra numa série de problemas que tem trazido dificuldade dentro da sala de aula, e a gente precisa olhar com muito carinho para a nossa rede municipal de ensino, nossos queridos professores, auxiliares, as pessoas que estão no dia a dia com as nossas crianças, porque a gente tem que dar as melhores condições de trabalho para eles, entender o que é que está acontecendo e como que a sociedade, todos nós, podemos fazer para ajudar que o papel deles possa ser exercido da melhor forma dentro da sala de aula. É verdade. Bom, ainda seguindo nesse intuito de educação, mas não falando só de educação, falando de serviço público também, eu queria que você desse um posicionamento sobre cotas raciais e sociais dentro do serviço público. Esse é um tema bastante interessante, né? E para muitas pessoas ele chega a ser polêmico, né? Eu tenho um entendimento que a questão racial no Brasil, ela é inegável, né? E que nós temos, vamos dizer assim, uma dívida, no meu entendimento, histórica com os negros, que ela é simplesmente impagável, né? Durante séculos e séculos e séculos, os negros eles foram subjugados sob os argumentos mais variados possíveis, inclusive sob ótica de argumentos religiosos em um determinado momento da história, né? Para que pudessem ser escravizados, né? E da noite para o dia, por assim dizer, né? Final do século passado, com a abolição da escravatura, essa grande massa de população negra se viu livre do jugo da escravidão, mas sem nenhum tipo, obviamente, de preparo para um ingresso numa sociedade em que ele tenha as mesmas condições de competitividade das pessoas que há muito tempo já estavam inseridas dentro de uma sociedade livre, com condição de preparo e uma série de outras coisas, né? Então, quando eu olho para essa questão de cotas, eu costumo separar, né, aquilo que é cota racial e outros tipos de cotas que normalmente se apresentam aí dentro da sociedade, né? Entendo a questão PCD como bastante importante também, os portadores de deficiência e comorbidades. Dentro de uma política de inserção, quando você tem essa ferramenta da cota, você tem que ter muito cuidado para usá-la, porque ela não deve ser uma ferramenta de utilização permanente, não, ela deve ser uma ferramenta de utilização temporária para que você consiga trazer iguais condições de competitividade para todas as pessoas. A partir do momento que você tem iguais condições de competitividade para todas as pessoas, aí você consegue, vamos dizer assim, partir para a meritocracia, que obviamente é uma das bandeiras que a gente defende, né? Então a gente defende muito a questão da meritocracia, aliado a instrumentos e ferramentas que o poder público possa utilizar para gerar uma igualdade de competição a todas as pessoas. E a igualdade de competição não está só na cota, está em você investir numa educação de qualidade para que as pessoas que utilizam o serviço público tenham as mesmas condições de competitividade de quem utiliza a rede privada de ensino, por exemplo. Então a discussão é muito maior, né? Quando se fala cota, às vezes a gente vê a ponta do iceberg só, né? O que está por trás dessa discussão? No meu entendimento, condições iguais de competitividade, acesso à educação e mercado de trabalho. E aí, eventualmente, política de cotas é uma das ferramentas que muitos governos acabam utilizando, né? Mas não com o intuito, não deveria ser com o intuito de gerar mais segregação, mais discriminação ou um beneficiamento indevido a A, B ou C. Não, é para gerar a mesma condição de igualdade de competitividade. Legal. Falando desse assunto, esse é um assunto que divide muitas opiniões, né, que a gente falou agora, e isso acaba trazendo uma polarização. E essa polarização está acontecendo no Brasil já há pelo menos aí 5, 6 anos, de forma bem acentuada, né? E eu queria que você me dissesse a sua experiência com a polarização, o que você acha que tem acontecido, quais são as dificuldades que isso traz, quais são os benefícios que isso traz. Eu vejo um benefício muito claro em tudo isso. Hoje a gente discute política de uma forma que a gente nunca discutiu antes, mas eu queria que você desse a sua visão e a sua opinião também, Daniel. Muito legal. Concordo contigo nesse ponto da polarização, dela trazer à tona um interesse maior das pessoas pelas discussões políticas. Eu digo que em 2022, aliás, não fui eu que dizia isso, né? Ouvi muitas pessoas dizendo isso e eu acho que é verdadeiro. 2022 teve Copa do Mundo.
você não conseguia escalar os 11 da seleção brasileira. De cabeça, você não lembrava qual era a escalação da seleção, mas você sabia os 11 do STF. É verdade. Os 11 do STF você sabia. Isso é fruto, querendo ou não, de uma polarização, as pessoas se interessarem mais pela discussão política e acabarem escolhendo, optando por um lado, né? O que eu acho que nós precisamos tomar cuidado, né, com a polarização? Não rotular o ser humano por rotular. Né, simplesmente sair rotulando as pessoas de acordo com aquilo que a gente acha que elas sejam, sem conhecer a pessoa, sem ouvir a pessoa, entender o pensamento dela sobre a situação A, B ou C. E muitas vezes a polarização, ela impede que esse tipo de diálogo aconteça, porque as pessoas rotulam umas às outras, vira briga de torcida, eleição vira briga de torcida, e as pessoas na gritaria não conseguem se ouvir. Né? Quando a gente diminui o tom e começa a dialogar, muitas vezes você vai ver que com uma pessoa que pensa diferente de você, vocês têm muitas ideias em comum que podem ser partilhadas e será ótimo caminhar junto pela sociedade. Aquilo que for extremo, que não puder dialogar, né, se for uma questão conceitual, cada um vai seguir na defesa do seu campo político. Né? Mas se aquilo for algo que distanciam as partes, mas não for essencial para uma questão municipal, por exemplo, que é o que a gente vai ter agora numa eleição municipal, né, vamos discutir aquilo que é o principal para o município, né? Mas sem abrir mão jamais dos nossos princípios e valores. Então, esse é um ponto que eu sempre trago com muita clareza na minha trajetória política. Eu converso com todo mundo, eu dialogo com todo mundo, acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Sem abrir mão dos princípios e valores. Isso é básico, elementar, isso é inegociável. Né? Quando você tem essa postura, é muito tranquilo você sentar, olhar no olho da pessoa, dizer que concorda, que discorda, dizer não tem problema nenhum. As pessoas hoje têm um senso de ser politicamente correto, e aí ninguém quer se indispor com ninguém. Ninguém quer falar não pro outro. Cara, isso aí é o maior veneno que tem na sociedade hoje. É verdade. Né? A gente precisa dizer, olha, isso eu não concordo, cara, isso aqui não dá para fazer. Os meus princípios e valores são esses, e é assim que a gente vai caminhar, né? Dentro daquilo que a gente acredita. E sempre mantendo um relacionamento cordial, pacífico, porque no fim do dia, Lucas, nós somos brasileiros, cara. E se a gente não conseguir se unir para aquilo que vamos dizer assim, essencial, a gente vai continuar puxando um cabo de guerra, só esticando essa corda e se dividindo. E na verdade nós somos um povo só, a gente precisa ter união e todo mundo trabalha junto por melhores condições de vida para todos nós. Com certeza. Você falou de sentar e conversar com todo mundo, eu acho que isso é importante, o diálogo é sempre a melhor opção. A gente está vendo aí nessa última semana acontecendo muito diálogo aqui em Atibaia. Tá chamando até aí de meio que a dança das cadeiras, né? que tá acontecendo. E eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa dança das cadeiras, sobre a dança dos vices aí nas eleições, as mudanças. Existe alguma possibilidade dentro do seu partido, existe a possibilidade também de mudanças, né? Se fala muito disso, e eu queria que você comentasse disso. Enfim, fala pra gente aí, conta um pouquinho das especulações e aí a gente vai alfinetando mais. Bacana, isso é legal. E aí eu acho que a gente pode separar em duas questões, né? A gente tem com clareza que a política é naturalmente um campo onde você exerce muito diálogo, e é natural de qualquer Estado democrático de direito, onde você tem um sistema multipartidário, pessoas pensam diferentes, estão filiadas em agremiações diferentes, todos os partidos têm boas pessoas e más pessoas, né? Pessoas boas e pessoas ruins, pessoas honestas e pessoas desonestas, assim como em todo segmento da sociedade, eu digo isso com clareza, né? No nosso trabalho tem gente boa e tem gente que não é tão legal, no clube que a gente frequenta tem gente bacana e gente que não presta, na igreja que a gente frequenta tem uma turma muito legal, mas sempre vai ter uma meia dúzia que dá trabalho, na política não é diferente. Né? E aí entra a questão de não rotular as pessoas, mas estar disposto a conversar, conhecer, saber os princípios e valores daquela pessoa, trajetória de vida, o que aquela pessoa defendeu. E tem uma coisa que eu digo, Lucas, eu falo o seguinte, a cidade cresceu, Atibaia cresceu, mas as pessoas sabem quem é quem. Todo mundo sabe quem é quem na cidade. É verdade. Que banda toca aqui, que banda toca lá e assim sucessivamente. Então, dentro desse universo, né, com todas as ponderações possíveis, a gente acaba conversando com todo mundo e as pessoas e os grupos que a gente entende que dá para avançar numa eventual composição, a gente vai nesse sentido. Pessoas que têm os
princípios e valores semelhantes, né, que é o que eu falei que são questões inegociáveis para nós, e principalmente em relação à cidade, obviamente a gente vai caminhar com quem pensa da mesma forma, sem desrespeitar quem pensa diferente. Com certeza. Né? E quais são esses princípios e valores inegociáveis, Daniel? Dá uma palhinha pra gente. Cara, basicamente, né, vou citar alguns, são muitos, mas vou citar alguns. Cara, e não necessariamente são meus, estão na Constituição Federal, né? Princípios básicos de administração pública. Princípio da probidade administrativa, que traduzindo, honestidade. Ponto. Né? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Traduzindo para a turma que está nos assistindo aqui também. Esse é um princípio do direito administrativo. O que manda na decisão do governante é sempre o interesse coletivo, da maioria das pessoas, e não de A, de B ou de C, de uma empresa A, do cara que tem um terreno que ele quer fazer o maior prédio do planeta na cidade. Então, esse princípio ele é norteador para a tomada de decisão. Né? Aqui no município, além desses princípios, né, uma coisa que a gente tem defendido muito, eficiência de serviço público, né? A gente priorizar e entender que a família tem um papel preponderante dentro da sociedade, e nós queremos dar voz para a família e não tirar a voz da família, não impor práticas ou condutas ou pautas goela abaixo da sociedade atibaiense, né? Pautas que não correspondam com os nossos costumes, com as nossas tradições, principalmente da sociedade em que a gente está inserido. Então, todas essas questões, elas são principiológicas, né? Por assim dizer. E quando as pessoas entendem isso, a gente consegue conversar dentro disso. Vai chegar uma hora que fala assim, cara, isso aqui não dá, né? Essa turma tá num outro campo, não partilha desses mesmos entendimentos, e lá na frente vai dar choque, vai dar problema, e se vai dar problema é melhor nem caminhar junto desde já, né? Tá E isso acaba direcionando muitas das conversas, né? Então isso é uma situação natural dentro da política. Uma outra situação que acontece dentro da política, que aí já não é mais tão natural, é quando a turma se junta simplesmente por juntar. Fala assim, não, precisamos, olha só, cara, o Daniel tá crescendo lá, o outro candidato tá subindo, precisamos juntar, senão a gente vai perder a eleição. Aí ou junta, ou estrategicamente se separa. Também acontece. Tá? Então aí é questão de estratégia, mas no fim do dia assim, ó, junta todo mundo, como é que agora a gente vai para ganhar uma eleição? Aí, princípio, valor, não tem nada na conversa, tem assim, como é que vai para ganhar? Então é separando, é juntando, quem que nós vamos botar de prefeito, quem vai de vice? E eu, né, já passei por isso em outras eleições, e vejo que o movimento que está acontecendo aí de dança de cadeira, como você batizou, passa um pouco por isso, né? É verdade. Então, tem uma frase aí que dizem que nas eleições vale tudo, né? Só não vale perder. Essa é uma frase muito ouvida aí nos diretórios partidários aí da vida, né? Com certeza. Escuta bastante. Seguindo, Daniel, indo agora para um outro assunto polêmico, mas dessa vez do município. Desenvolvimento urbano versus preservação ambiental. O que o Daniel tem para dizer sobre esse tema aí que tem tomado conta de grande parte aí das pessoas em Atibaia? Cara, esse é um tema muito importante, relevante, e que eu discuti muito durante 8 anos na Câmara Municipal, mas muito mesmo, não foi pouco. E quem quiser saber um pouquinho mais a fundo dos nossos posicionamentos, é só entrar nas nossas páginas, principalmente no YouTube, tem muitos vídeos lá, discussões de lei de uso e ocupação de solo, né? Plano diretor, porque a lei de uso e ocupação de solo, para quem não conhece, é uma legislação que ela diz o que pode e o que não pode fazer em cada bairro da cidade, cada região da cidade, né? E se é uma região residencial, se é residencial restrita, se é residencial menos restrita, tamanho de lote, se a região é comercial, se ela é mista, se ela é industrial, enfim, né? Tudo isso vem na lei de uso de ocupação de solo. E é um instrumento que você tem nas mãos para poder fazer um planejamento e organização de cidade, organização de ocupação de cidade. E é plenamente possível você ter um desenvolvimento da sociedade econômico e sustentável com preservação do meio ambiente. Não são questões antagônicas. Só é antagônico para quem quer sair arrebentando com tudo, promovendo crescimento desordenado, né? Promovendo inchaço urbano. E aí as pessoas não têm a ideia de que crescimento demográfico, aumento populacional, não é sinônimo de desenvolvimento. Muito pelo contrário. Se você tem um crescimento demográfico intenso, seja horizontal, condomínios e casas, seja vertical, prédios, né, que é o que a gente chama de condomínio vertical, né, e você não tem uma rede de infraestrutura preparada para dar conta de todas as demandas que o aumento populacional gera, você vai ter um princípio de colapso
do serviço público, seja da saúde, da educação, da mobilidade urbana, né? E é isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? A cidade entrou num viés de crescimento desorganizado, desordenado, não levando em considerações todas essas questões básicas e obviamente que a gente defende muito na cidade, preservação do meio ambiente, e utilizar a preservação do meio ambiente como vetor de desenvolvimento econômico. É assim que se faz. Muito provavelmente a gente consegue potencializar turismo na cidade, visitações, preservando as riquezas naturais que nós temos na cidade, por exemplo. Certeza. Então são assuntos que dialogam, eles não são antagônicos entre si. Mas para a turma que realmente não está muito interessada em ir a fundo na discussão e fazer o que precisa fazer do modo correto na cidade, é mais fácil deixar o barco correr do jeito que está indo no rio, né? E que não está legal, Bom, legal. Mudando totalmente de assunto, vamos lá. Falando um pouquinho mais do Daniel pessoal, eu sei que um dos talentos do Daniel é futebol. Não sei porque me disseram, mas sei porque já vi o Daniel jogando, ele nem deve lembrar disso, mas eu já vi ele jogando há bastante tempo atrás, logo quando cheguei em Atibaia, isso deve fazer uns 8 ou 9 anos atrás. Olha só, cara, não lembro mesmo. Mas qual que seria um talento que o Daniel gostaria de ter? Um ping-pong de perguntas mais rápidas, assim. Qual que seria um talento que o Daniel não tem e fala assim, puxa vida, eu gostaria de ter talento nessa área aqui? Cara, que pergunta... Como é que dá pra fazer um ping-pong essa sem me preparar antes, mas cara? é justamente pra isso, pra gente pegar de supetão. Talento, você fala assim... Um superpoder, vamos mudar, o talento com um superpoder, então. Qual o superpoder que o Daniel gostaria de ter e por quê? Deixar um pouquinho mais difícil também. Cara, eu acho que eu tenho trabalhado bastante, Lucas, sempre buscando conciliar, né? Pacificar, né? Diminuir a temperatura, fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais e que a gente tenha um ambiente pacífico para toda e qualquer situação da vida da gente. Então, eu tenho exercitado muito isso, né? E isso seria muito bacana, né? Que a gente conseguisse potencializar esse espírito de pacificação, não só em relação a mim, mas na sociedade do modo geral. Acredito que a gente vai ter um ambiente muito melhor quando todo mundo conseguir baixar um pouco a temperatura e a gente ter um ambiente mais tranquilo para caminhar junto. Com certeza, isso é bem importante. O que o Daniel gosta de fazer nas horas vagas? Cara, eu gosto muito de praticar esporte, cara. Muito, muito, muito. Ultimamente não tem tido hora vaga. Mas eu gosto muito de praticar esportes e a minha vida toda foi assim, né? O futebol principalmente, mas já joguei basquete pela cidade. Com esse tamanho aqui, olha, né? só. Já joguei basquete. Sempre pratiquei qualquer tipo de esporte. Sou apaixonado por isso e é muito gostoso e queria poder praticar mais. Que legal. Esporte é algo muito importante, inclusive também não só como prática esportiva, mas também como lazer. Quais são as expectativas aí do Daniel? O que o Daniel tem a dizer sobre essa área de lazer, cultura, esportes dentro da cidade de Atibaia? Cara, muito legal, Lucas. Que bom que você falou sobre isso. Eu entendo que o esporte ele é uma ferramenta de transformação da sociedade. Através do esporte, você leva educação, transmissão de princípios, né? Ensina competitividade, ensina para a criança que na vida a gente vai ganhar e a gente vai perder, e muitas vezes a gente vai perder mais do que ganhar, e a gente ensina que apesar da derrota, no dia seguinte a gente começa de novo, a gente treina de novo e a gente vai para a batalha de novo, né? Então você leva princípios básicos de educação, você leva saúde, né? Você leva segurança pública. Mas como assim, Daniel, você leva segurança pública? Claro, através do esporte, política efetiva, você tira a criança da rua. A criança que muitas vezes está exposta a coisas que não são boas, né? Más influências, você acaba trazendo para um outro ambiente, né? Você leva a saúde, por exemplo, para a terceira idade. A gente sabe hoje que a importância da prática esportiva, né? Então é uma ferramenta de transformação de sociedade. E se a gente tiver a oportunidade de trabalhar à frente da prefeitura, nós vamos potencializar isso na cidade, sem dúvida nenhuma. Através de espaços públicos para a prática de esporte, de qualidade, né? E também pactuando com a sociedade, né? A prefeitura ela entrega o espaço, ela entrega o ginásio, entrega a quadra, entrega o campo, entrega um equipamento de prática esportiva dentro de uma praça,
mas a sociedade tem que cuidar daquilo. Não adianta a prefeitura entregar e a turma depredar, né? Vandalizar. Então, esse conceito de reorganização de sociedade, que eu falei um pouquinho da questão da educação na escola, a gente precisa fazer para tudo, né? Então, eu sou maravilhado com a questão do esporte. Cultura e lazer, obviamente, fundamental em qualquer sociedade também que a gente busque ter, vamos dizer, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento, vamos dizer assim, de sociedade de um modo geral, espaço para lazer na cidade. Eu, enquanto fui vereador, sou autor de uma lei que a gente batizou como Domingo Livre. Qual que é a ideia do Domingo Livre? Está aprovada essa lei, a turma incrivelmente não colocou em prática ainda, né? Por motivos políticos, tenho certeza, né? Para não ter que dizer que a ideia lá foi do Daniel. E a ideia nem foi minha, cara. Eu não sou um cara que sou dono de todas as ideias, não é nada disso. Tem coisa que funciona muito bem em outros lugares, que basta a gente olhar o exemplo e trazer para cá. Com certeza. São Paulo, aos domingos, fecha a Avenida Paulista, fecha o elevado Costa e Silva Popular Minhocão, para que as pessoas ocupem o espaço público, para que passeiem com as famílias, possam andar de bicicleta, para que tenha atividade cultural, né? Enfim, nesses espaços. Nós desenhamos um projeto que autorizava a prefeitura a fechar algumas vias públicas aos domingos, né? Determinado horário a ser definido pela prefeitura, para que as pessoas pudessem ocupar esse espaço público. Principalmente tendo em vista que nós não temos um grande parque na cidade. Pensa num parque, você quer andar de bicicleta com as tuas crianças, né? Você fala assim, onde você vai? É difícil aqui em Atibaia. Pois é, né? Precisamos criar parques? Precisamos. Enquanto a gente não cria os parques adequados, será que não vale a pena a gente pensar em vias que aos domingos possam ser fechadas e a gente fazer uma grande integração do espaço público? Puxa, desenhei o mapa para a prefeitura, né? Por exemplo, no Jardim Imperial, ali nos Cerejeiras, né? Na Avenida Copacabana, a gente desenhou um espaço em que essas vias públicas poderiam ser fechadas aos domingos, integrando ali o espaço da Praça Guanabara, por exemplo, para as pessoas virem às ruas, tomarem o espaço público. Olha que bacana, para a família interagir, ter um ambiente de atividade cultural também. Fizemos isso no Jardim do Lago, juntando os dois lagos ali no desenho, fechando para a turma poder usar o espaço público. E a Lucas, por exemplo, demos um exemplo ali, ó, do McDonald's até o Centro de Convenções, Boulevard, integrar com o Lago do Major todo esse espaço para a turma utilizar. Olha que delícia aos domingos. E aí faz o trânsito circular, não tem problema nenhum, tem caminhos ali, deixa o pessoal avisado com antecedência, devagarinho a turma vai se acostumando. Cara, tenho certeza que isso vai ser fantástico. A população vai adorar ter essa oportunidade de vir utilizar esse espaço público com fluidez. Ali no lago tem o balneário ainda, que é uma delícia. Puxa vida, por que a gente não faz? Custa caro fazer isso? Custa nada. É um cavalete aqui, outro cavalete ali, faixa avisando a turma que vai fechar o trânsito. Né? E você cria um ambiente em que as pessoas saiam de casa, que as pessoas deixem o celular de lado, que as pessoas voltem a interagir uma com a outra. A gente precisa resgatar isso, porque é isso que vai fazer com que a gente seja uma sociedade unida de verdade, solidária, que no momento de dificuldade a gente tenha empatia pelo próximo, né? E a gente consiga estender a mão e ter muito mais união, como era antigamente na cidade, né? Em que realmente as pessoas se chamavam pelos nomes aí, as famílias se conheciam. Isso a gente nunca pode perder. Maior que fique a cidade, a gente não pode perder isso, né? Esse capital moral que o Kuyper, por exemplo, batiza essa questão de cuidado um pelo outro e tudo mais. Então é muito legal isso. Com certeza. Daniel, você falou agora de uma situação super simples, prática, fácil até, ao meu modo de ver, pelo menos, né? Estou já super convencido com a ideia. Para mim é super tranquilo de ser executado, e isso é uma ideia bacana, e ideias boas a gente tem que sempre colocar em prática. E principalmente ideias de custos baixos, né? A gente já vive num estado que realmente não tem recurso suficiente para fazer tantas coisas. E dentro de um possível mandato, se você for eleito, esse é o tipo de pergunta que eu não costumo fazer aqui, mas agora quis me inteirar mais sobre esse assunto. Você tem outras ideias e outras coisas que são simples, práticas e que economizam recurso público para trazer um bem-estar, né, para a população, como é essa ideia que você deu agora? Legal, cara. Isso está dentro de um princípio, né? Da gente realmente ter a economicidade, é outro princípio do direito administrativo, também é eficiência, né? E aí traduzindo aí muitas vezes no coloquial, menos é mais, vamos fazer o feijão com arroz bem feito, né? E quando a gente consegue fazer isso e colocar em prática, cara, a vida de todo mundo melhora, né?
Então, na área da saúde, por exemplo, a gente tem um problema hoje, um gargalo na área da saúde. A gente precisa trabalhar muito junto ao governo federal, ao governo estadual, para que a gente possa pactuar recursos para ter uma ampliação de atendimento hospitalar na cidade. Mas aquilo que é responsabilidade primária do município, que é posto de saúde, a gente precisa trabalhar com muito mais efetividade dentro do posto de saúde. E organizando, vamos dizer assim, ampliando o horário de atendimento de posto de saúde em alguns bairros, você já vai desafogar muito do que a gente tem hoje de atendimento feito na Santa Casa, que não precisaria estar sendo feito na Santa Casa. Então, são medidas que, claro, saúde é caro, não é tão simples, não é tão barato que nem botar um cavalete aqui e outro ali. Mas que dentro do que pode ser feito, são medidas de um custo menor em relação a outras soluções mágicas que muitas vezes se apresentam aí e que traz um resultado muito efetivo. O Programa Saúde da Família, por exemplo, é um deles, né? Investimento efetivo num banco de leite, que demorou 4 anos para começar, vamos dizer assim, funcionar na cidade. A doutora Lucila Hashimoto, se estiver nos assistindo aqui, um beijo à doutora Lucila, entregou uma casa para a prefeitura, onde ela idealizou um projeto de banco de leite materno. Muitas mães hoje não conseguem amamentar porque não tem o leite materno, e a gente sabe que o alimento mais poderoso do mundo é o leite materno. E justamente para quê? Para que nesse espaço possa haver a doação de leite das mães que tem obviamente, leite de forma abundante. Esse leite passa por um processo de pasteurização para que ele possa ser dado a toda e qualquer criança que não tem acesso ao leite materno. Para você ter uma ideia, isso reduz absurdamente a possibilidade das crianças. Eu falo isso porque eu aprendi, tenho um pediatra em casa, minha esposa, né? Eu fui aprendendo, né? Mas, por exemplo, o risco de criança ter doença respiratória está muito associado à questão de alimentação com leite materno. Questão de quadro de diarreia e disenteria, que é um dos quadros muito graves também que crianças enfrentam. Estou dando exemplo para vocês, né? Quadros alérgicos, uma série de coisas que a criança que é amamentada com leite materno diminui a probabilidade de ter. Então, aí nós temos 2 ganhos. Primeiro, 3 ganhos. Primeiro, um ganho para a saúde da criança, que é o que mais importa. Segundo, um ganho financeiro para a rede pública de saúde. Por quê? Porque a criança que não tem o acesso ao leite materno, ela precisa de fórmula. E a fórmula é muito mais cara do que o leite materno. E o governo dá a fórmula, né? Na maioria das vezes. Terceiro, além da fórmula e além de não ter o leite materno, essa criança pode desenvolver problemas de saúde, que primeiro, para ela é péssimo, e esse é o pior prejuízo que a gente pode ter, e segundo, lá na frente essa criança pode ser um paciente recorrente do sistema público de saúde. Então, olha como às vezes a gente investindo lá atrás, e de forma básica, preventiva, a gente vai resolver um problema lá na frente. Com certeza. O mesmo raciocínio se faz em relação a parto. Né? Nós precisamos estimular cada vez mais parto normal, que é assim que deve acontecer. Cesárea é exceção à regra. O parto normal não é a exceção à regra. Né? E a gente vê hoje essa pirâmide está invertida. Né? E todos, obviamente, os riscos que uma cesárea traz, que é uma cirurgia de grande porte, que também fazem com que o sistema de saúde, ele em determinado momento custe mais caro. Né? Então são muitas coisas, Lucas. Eu podia ficar falando um monte pra você aqui. Não. E dar microfone pra política é complicado, cara. Você tem que me cortar aí, cara. Eu saio falando e não paro mais. É isso aí. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu queria a sua opinião sobre privatização dentro do município, parcerias público-privadas. Queria que você desse um pouquinho da opinião do Daniel sobre esses temas. Esse tema, a depender da seara e da forma como é colocado, vira polêmico. A depender da discussão, não. Né? Porque são algumas coisas muito lógicas. Né? A gente tem hoje, e essa é uma pauta que a gente defende, que o Estado está muito inchado. Né? O serviço público ele precisa ser eficiente. E muitas vezes a eficiência não está simplesmente em encher. Você precisa ter gestão efetiva de serviço público para que o Estado possa entregar um serviço melhor para a população. A legislação que a gente tem no Brasil hoje, de certo modo, não é uma legislação que privilegia isso. É o contrário. Né? A gente precisa urgente no Brasil, e aí não é só na cidade, de uma reforma administrativa. A reforma administrativa é uma mudança geral no regramento do funcionalismo público. A gente precisa manter o direito à estabilidade para quem de fato precisa de estabilidade. E a gente precisa, para algumas funções que não requerem uma estabilidade, vamos dizer assim, para o cargo, a gente precisa privilegiar a efetividade na prestação do serviço. E dar a ferramenta para o gestor poder fazer mudança. Porque se o gestor ele tem um campo do serviço que não está funcionando bem, ele não tem ferramenta adequada para fazer a gestão, né, e poder trocar e poder substituir, você vai ter sempre um serviço deficitário. Então, basicamente, quando entra em discussão de privatização, se fala muito disso.
Olha, a iniciativa privada consegue exercer um trabalho e entregar muito mais do que o serviço público. Peraí, em partes, né? O serviço público mal gerido. Mas o serviço público bem gerido vai entregar bom serviço também. A gente precisa entender a diferença. O serviço público, ele não visa lucro. Não visa lucro. Ele visa um serviço à comunidade e à população. A iniciativa privada, ela sempre visa o lucro. E aquilo que for possível conjugar, né? Aí dá para a gente pensar em, por exemplo, parcerias públicos-privadas. Aquilo onde a iniciativa privada tem a expertise, sabe fazer muito melhor do que o poder público, às vezes é muito mais interessante que a iniciativa privada faça e o poder público ele abra a mão de fazer aquilo e faça a concessão daquele serviço para a iniciativa privada. Um exemplo básico, conservação de rodovia. Ponto. Sim. Natural. Ela fala pedágio, tem que pagar pedágio. Pois é, né? Eu defendo a privatização das rodovias com preço justo e módico do pedágio. E aí onde é que está o problema na conta? O problema está na conta que muitas vezes no modelo de licitação da concessão, o Estado ou a União, ele quer cobrar outorga. Aí a concessionária tem que pagar um dinheiro, como se fosse, faz um leilão, vê quem paga mais. Aí a concessionária vem, põe um dinheiro na mão do Estado, e aí a concessionária está pagando porque ela é boazinha? Não, ela vai cobrar de quem? Da gente depois, durante 30 anos ou 25, que é o tempo da concessão. Então isso, por exemplo, dá interferência no preço que você paga, né? Esse é um dos modelos. Obviamente, o quadro de investimentos que devem ser feitos ao longo do tempo, e aí cada um tem uma regra. Então, respondendo de forma clara, eu sou sempre a favor da eficiência do serviço público. Ponto. Se para que o serviço público seja eficiente é necessária uma parceria público-privada, vamos discutir com a sociedade, vamos ver se a conta fecha, vamos ver se é assim que fica melhor, né? Aquilo que é absolutamente estrutural, básico, estratégico, eu entendo que o Estado ele deve estar à frente daquilo. Ele não tem que partir para campo, obviamente, de privatização, a não ser que seja absolutamente necessário, né? Aquilo que não depende, que não é atividade de lucro, que não gera lucro e que é atividade essencial para o desenvolvimento da população. Então, a discussão ela é conceitual, né? E ela tem que ser prática e tem que trazer eficiência para quem está na ponta. Porque senão, se não tiver eficiência, não funciona. Essa é a grande preocupação, né? E eu acho que essa palavra é a chave de tudo, eficiência. Hoje o que a gente vê, e eu vejo que as pessoas, na minha opinião, a população média ela não se importa tanto com a privatização ou não privatização. O problema é que o serviço na ponta não é eficiente. E quando o serviço não é eficiente, a gente quer mudança. Quando a gente quer mudança, a gente pensa quais são as estratégias, opções que a gente tem por aí. Você falou tudo, Lucas. É exatamente isso. Você está muito melhor para ser candidato que eu. Olha aí, ó, resumiu tudo. O problema é eficiência, cara. Eficiência. Funciona? Beleza. Não funciona? Vamos fazer funcionar com gestão efetiva do serviço público. Beleza. Chegou no fim da linha, não funciona de jeito nenhum, colapsou, você vai ter que arrumar a medida e, enfim, vamos fazer funcionar. Fazer alguma coisa para funcionar. Vamos fazer funcionar. Exatamente. Bom, pensando nisso, quais você considera os maiores desafios e oportunidades que a gente tem aí pelo caminho em Atibaia para os próximos 4 anos? Assim, muitos desafios, cara. O primeiro deles, eu acho que a gente precisa devolver à sociedade, a todos nós, esse amor, esse orgulho, esse desejo de lutar pelo lugar que a gente vive, né? Para todo mundo arregaçar a manga e olhar para o futuro e falar que Atibaia que nós queremos para daqui a 10, 20, 30, que Atibaia que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, é a Atibaia que a gente teve, que a gente vivenciou, é algo totalmente diferente, né? Porque isso é um divisor de águas, né? Isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais participem da política, da discussão da vida da cidade e que vai fazer com que as decisões da administração pública estejam alinhadas com a vontade da população. Isso é fundamental, isso que eu briguei 8 anos na Câmara Municipal. E hoje, o grito que nós ouvimos nas ruas é por organização de desenvolvimento da cidade. Não é por esse monte de prédio, dessa verticalização desenfreada que a gente está vendo aí. E isso é fruto de decisão que não está alinhada com o interesse público e coletivo, está alinhado com outros interesses. E a população está em choque com isso. Porque é isso que a gente precisa entender, a gente precisa ouvir as pessoas e ver qual é o caminho que a gente quer seguir. Democracia é o governo da maioria. Né? Basicamente é isso, é o governo do povo e da maioria. E isso se faz através de democracia representativa, exercício do voto na urna, né? E a audiência pública, né? Onde as pessoas vão e elas manifestam as suas vontades em relação àquilo que está acontecendo. Eu cansei de ver audiência pública em que as pessoas vão, se manifestam e a prefeitura põe nem aí, é como se não estivesse ouvindo ninguém, toca pau naquilo que ela já tinha preparadinho. Isso é um descompasso, ruiu o sistema. Então, o grande desafio que a gente tem é trazer as pessoas para discutir a cidade e falar o seguinte, ó, o que nós queremos para Atibaia daqui a 10, 15, 20, enfim. Outro desafio é trazer à sociedade aquele espírito de comunidade de novo.
deixar o celular um pouquinho de lado, abrir mão um pouquinho da Netflix, da série que a gente gosta e fazer as pessoas conviverem, criarem laços de novo. Isso é fundamental. É trazer a responsabilidade da família construir uma sociedade melhor junto com o governo. Por que eu falo isso? Porque por melhor que seja o governante, por mais inteligente e preparado que você tenha alguém comandando o serviço público, se as pessoas não tiverem imbuídas de cada um fazer a sua parte, vai ser mais difícil, E aí na administração pública específica, o que a gente tem que enfrentar? Planejamento e organização de cidade, eficiência no serviço público, atacar os problemas da saúde hoje, que são os que mais assolam as pessoas, né? Para que a gente consiga minimamente colocar o trem no trilho de novo e ter um desenvolvimento mais organizado. Isso inclui, obviamente, mobilidade urbana, abastecimento de água. A gente está à beira de uma crise hídrica, a gente precisa tratar isso com o governo do estado de São Paulo, com a nossa gestão de saneamento ambiental também. Enfim, são muitas coisas, muitos desafios e que todos eles, o que nos motiva dá pra gente melhorar o que está aí hoje e dá pra gente ter uma condição mais interessante de vida para o nosso time, para nossa população, para quem ama Atibaia. Com certeza. Bom, falando aí você falou sobre os problemas crônicos de saneamento básico que a gente está tendo, de abastecimento, essa crise hídrica que está chegando, né? É algo que é muito pouco falado, mas é algo que é realidade hoje. Eu queria saber o que poderia ser feito para que a gente não passasse por isso da forma como a gente vai passar, né? O que poderia ser feito? Não tem uma resposta só para a tua pergunta, Lucas. É um conjunto de situações. A primeira delas, organização e planejamento e crescimento de cidade. Você não pode gerar uma demanda populacional que você não consiga atender. Simples assim. Houve uma audiência pública no passado em que eu participei ainda como vereador, que nós perguntamos para um dos representantes do poder público, olha, com o que nós temos hoje de abastecimento na cidade, de água, dá para atender quantos mil habitantes? O sujeito não soube responder a pergunta. Que medo. E aí, quando você não sabe responder a pergunta, ok, a gente pode estar exigindo demais do cara, ou não, ou realmente seja uma pergunta de difícil resposta. Mas no momento em que você tem uma situação dessa, qual é a atitude que você precisa tomar em relação a um crescimento populacional? Segurar. Se eu não sei o que eu posso atender e aonde eu posso chegar, eu preciso dar uma segurada para organizar, arrumar a casa para depois permitir que esse crescimento ele volte a acontecer de forma natural. Mas não, fizeram o contrário. Continuaram tocando pau, aprovando expansão, loteamento, prédio, uma série de coisas, gerando uma demanda de um sistema que já está prestes a um colapso. Então, a primeira coisa, organizar a cidade, ter um mapeamento de fato de quanto que a gente consegue atender com a rede que a gente tem hoje, com as expansões previstas, né? E aí a gente começar a atacar o problema. Aí a gente tem algumas questões que precisam ser conversadas, né? Principalmente com o governo do estado de São Paulo. Uma delas é aquilo que a outorga que a gente tem para poder captar de água do rio Atibaia, tratar e distribuir. Essa é uma questão. E não só no rio Atibaia, a gente tem que buscar a possibilidade de a gente conseguir captar, tratar e distribuir água de outros córregos da cidade. Nós temos vários outros córregos que eventualmente podem ter essa capacidade, depende do estudo técnico, de fornecer água para captação. A gente faz isso, por exemplo, no córrego do Onofre, uma estação pequena que a gente tem do SAI, que faz isso no córrego do Onofre, não só no rio Atibaia. Um outro ponto que a gente precisa atacar é a possibilidade de construção de grandes reservatórios de água em bairros ou regiões estratégicas da cidade, para num momento de estiagem, de dificuldade de captação, de vazamento na rede, a gente consiga ter água para atender um mínimo de dias ou de horas que sejam as pessoas, para não ficarem numa questão, obviamente, elementar de ausência de água, de total de água. Tem uma obra que precisa ser terminada e entregue pela administração pública, que começou lá em 2014 e que durante vários anos a entrega dessa obra foi adiada, que é a Estação Central de Tratamento de Água. E essa obra precisa ser terminada, inaugurada e precisa começar a funcionar. Acredito que vai melhorar a nossa capacidade de abastecimento, mas por si só não vai resolver todos os problemas. Eu estou te dizendo que olha quanta coisa nós estamos trazendo aqui, né? Nós temos uma outra questão que a parte da tubulação da cidade é muito antiga. Atibaia tem 359 anos. E boa parte dessas tubulações, elas apresentam vazamentos, que é o que a gente chama das perdas, são fugas, né? Essa é a perda técnica, e tem outro tipo de perda que é o gato de água, que a turma faz por aí também, né? E a gente precisa atacar isso. No passado, batia
34%, 35% de perda. Esse número eu acho que aumentou. Né? Então, imagina, da água que você capta, que você trata e você distribui, no meio do caminho, de algum modo, você perder quase 40%. 40%. É muita coisa. É muita coisa. Você fala assim, Daniel, é um problema de difícil solução, mas a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Utilizar sensores, identificar os vazamentos no momento em que ele acontece e devagarinho fazendo as correções, mas isso é muito difícil, isso é muito caro, não é simples de se fazer. E aí, dentro de tudo isso, tem uma palavra-chave também que pode melhorar as coisas, que chama gestão. Né? É fazer uma gestão efetiva, identificar problema, buscar soluções de um modo mais rápido e eficiente, trazer muitas vezes parceiros que tenham essa tecnologia, iniciativa privada para contribuir e trazer as soluções adequadas que muitas vezes não estão à disposição do serviço público. É muita coisa, né? Mas é complexo, né? É complexo. Bom, Daniel, agora a gente vai seguir para uma parte de um ping-pong aqui de perguntas rápidas e curtas. Vamos começar a esquentar esse ping-pong. Daniel, ele é um cara da manhã ou da noite? Hoje da manhã. Qual a sua comida preferida? Risoto. Olha só que chique. Chique nada. Eu ia falar um arroz carreteiro da minha mãe, que tem característica de risoto. Então, que é uma delícia, maravilhoso. Maravilha. Frio ou calor? Frio, um pouquinho mais de frio. Qual o lugar que você mais gosta em Atibaia? Cara, eu sei que é clichê, mas não tem como não subir na pedra e não falar que aquilo é uma dádiva de Deus, né? Então, pode ser clichê a resposta, mas, enfim, né? E a gente sobe pouco, né? Devia subir mais, conseguir mais frequentar no dia a dia aí, né? Porque é espetacular. É verdade. Qual que é uma qualidade indispensável para um bom líder? Conseguir tomar decisão no tempo certo. Tomada de decisão, isso é importante. No modo adequado, no tempo certo, sem deixar de ouvir todas as pessoas envolvidas e importantes no processo de tomada de decisão. Que legal. Quem que te inspira na política? Cara, são muitos líderes, mas eu acho que não tem como eu não falar de Winston Churchill. Talvez a gente não tivesse aqui se esse cara não tivesse feito o que ele fez. Tudo que ele fez, é verdade. Quem conhece um pouquinho de história sabe disso. Tem muita gente boa na política, por isso que a gente dá uma patinada, mas não dá para não falar de Churchill. Não dá para não falar de Churchill. Se a gente fosse falar de política local, de política regional, quem tem alguma referência? Cara, muitas boas pessoas contribuíram a seu modo ao longo da história nas administrações públicas, né? Então a gente tenta pegar o melhor de cada um deles, né? E também olhar os erros que foram cometidos para também não cometer, né? Então, basicamente isso, né? De um modo geral. Daniel, prefere doce ou salgado? Salgado. Daniel, vamos lá. O que Atibaia significa para você? Cara, poucas palavras. Um lugar que eu escolhi para viver, constituir família, criar meus filhos, morar e lutar por ele com todas as nossas forças. Maravilha. Eu queria que nesse momento você desse uma palavra para inspirar os nossos jovens, o futuro de Atibaia. Se você pudesse ser ouvido pela juventude inteira de Atibaia, e nesse momento você pode. Então, queria que você deixasse uma mensagem para a juventude. A gente precisa muito de vocês, né? Eu estou falando como se eu não fosse mais jovem, então já errei, né? O meu lugar de fala é com a juventude. É isso aí. Mas, na verdade, a gente precisa muito que todo esse desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos, e principalmente a geração de vocês vivenciou, que ele não seja utilizado do modo inadequado. Que a gente utilize todas as ferramentas que a gente tem hoje, não para dividir, separar, distanciar as pessoas, mas para unir as pessoas. Para que a gente seja mais solidário, para que a gente tenha mais empatia um com o outro, para que vocês, jovens, se interessem pela boa política, para que vocês tenham um entendimento que não há vida em comunidade com serviço público de qualidade, com um ambiente pacífico, se não houver uma boa atividade política. E por isso vocês precisam se interessar por isso, vocês precisam participar disso. E fica o convite a todos vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais, caminhar junto, para mim vai ser um privilégio, uma honra, um prazer andar lado a lado
com toda a nossa juventude. A gente precisa muito de vocês. A nossa sociedade atual, a sociedade futura, precisa de vocês, né? Que vocês realmente arregassem as mangas e topem encarar um desafio que seja coletivo e que não necessariamente única e exclusivamente individual, né? Que é uma característica, né, da nova geração. Enfim, um pouquinho do isso aí, pedido de socorro. Com certeza. Bom, estamos seguindo para as últimas perguntas agora do nosso bate-papo. Já posso escutar o de quem está lá em casa agora, comigo falando isso. Mas eu queria que você avaliasse a atual gestão. Hoje você é um candidato totalmente outsider, bom, considerado pelo menos, né, como um candidato que começou essa linha como uma terceira via e hoje se viabiliza cada vez mais. E eu queria que você dissesse, Daniel, os erros, acertos, o que você tem a dizer sobre a atual administração? Legal. Falando sempre da administração e nunca de uma questão pessoal de A, B ou C. Aliás, foi isso que eu fiz 8 anos na Câmara Municipal. Sempre que fazia a crítica, primeiro, a crítica era construtiva, nunca destrutiva e sempre falando da administração e não da pessoa. Isso é importante. Eu entendo que Atibaia ela precisa urgentemente de uma tomada de decisão em termos de organização de cidade. É inadmissível a gente ter ficado com tantos anos um plano diretor, uma lei de uso-ocupação de solo para ser votada na Câmara Municipal e todo mundo vendo o que estava acontecendo na cidade, né? Isso começou lá em 2015, depois agravou-se em 2019 e até hoje essa situação não está delimitada e poderia ter sido feito. Isso é a falta da tomada de decisão, que eu disse aqui, da questão da importância da gestão pública. A gente precisa tomar decisão, a gente precisa ouvir todos os envolvidos, priorizar o interesse público e tomar a decisão. Isso não foi feito, e aí isso vem a reboque, é um efeito dominó que acaba gerando um monte de problema na cidade de um modo geral. A gente está com uma questão de extremamente crítica sobre abastecimento de água e a questão de saúde na cidade. Então, olhando por esse modo, precisa fazer uma gestão efetiva, assertiva, né? E sem a promessa vazia de resolver todos os problemas existentes, isso não existe, mas eu acho que faltou uma gestão mais próxima, um pulso mais firme na condução de algumas secretarias e setores da administração pública nos últimos anos. E isso a gente sente na rua, a gente conversa com as pessoas e a gente vê que isso que é latente, né? Verdade. Como a gente falou aqui um pouquinho da dança das cadeiras lá do início, né? O que os eleitores podem esperar do Daniel? Os eleitores podem esperar de você como um pré-candidato no sentido de ser diferente dos outros candidatos, né? Qual é a diferença do Daniel para os outros candidatos? Se é que vamos ter candidatos até o final dessa eleição, e a cada semana eu fico mais preocupado com a possível eleição decidida por WO. Boa, vamos lá. É muito difícil falar da gente, né, cara? Tem uma dificuldade enorme. E campanha não tem jeito, você tem que falar de você, né? Exatamente. É muito ruim você ter que chegar pra pessoa e falar assim, vota em mim porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas, cara, isso é difícil pra caramba, né? Então eu sempre acabo falando de projeto e não tanto da gente. O que as pessoas podem esperar de mim? Eu sou um cara estável. Você vai esperar sempre o mesmo comportamento da minha parte em relação à forma de encarar um problema, de conduzir um diálogo. Então, isso você pode esperar de mim. Uma pessoa que busca sempre a coerência, sempre ser muito coerente na fala, na conduta e nas ações, né? Um cara preparado, né? Não digo que eu tenho todas as respostas para todos os problemas, de modo nenhum. Aliás, a resposta dos problemas muitas vezes está em quem está enfrentando o problema todo dia. Por isso que a gente tem que estar com o ouvido atento à população, né? Mas um cara extremamente aberto ao diálogo, que escuta muito, que não toma decisão de modo atabalhoado, né? A gente pode errar na tomada de decisão, mas a gente tem um processo cognitivo para tomada de decisão que visa minimizar a possibilidade de erro na tomada de decisão. Então, eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso, né? Então, acho que pode esperar, de um modo geral, um cara que se preparou para isso, que tem experiência, né, no setor público, que escuta, que respeita quem pensa de modo diferente, que não abre mão dos seus princípios e valores, alguns que eu inclusive disse aqui na nossa conversa, né? E que vai ter a oportunidade, se as pessoas assim escolherem, primeiro se eu for escolhido na convenção do meu partido para defender essas bandeiras, e depois se eu for escolhido eventualmente nas urnas pela população, para lutar junto, para ser mais um que vai arregaçar a manga, para entregar muito suor
para que a gente tenha uma cidade melhor. Com certeza. Bom, quero agradecer a sua participação aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Queria deixar aberto agora esse momento para você fazer um agradecimento, deixar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. A gente vai também deixar todos os links na descrição dos vídeos aqui, para que as pessoas possam te alcançar, te encontrar e acompanhar o seu trabalho, saber um pouco mais. Mas esse momento de fala agora é seu, Daniel. Bacana. Fique à vontade. Nós estamos lá no Facebook, no Instagram, Daniel Martini SP. Depois a turma coloca o link, fica fácil para acessar, para quem quiser acompanhar. Convido você a fazer isso, inclusive. Lá tem bastante conteúdo que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da minha vida pessoal, profissional, aquilo que a gente pensa, né, sobre diversos assuntos que eventualmente não foram discutidos aqui. E você falou bacana, né? Você falou muito bem na questão, Daniel, um agradecimento, né? Acho que uma das características mais louváveis do ser humano é a gratidão. E eu sou um cara muito grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou ao longo da vida, pela família em que Ele permitiu, pela graça e misericórdia dEle, que eu nascesse, que eu tivesse sido criado, né? Porque eu não tenho mérito nenhum nisso, né? Eu simplesmente fui gerado e eu nasci, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, hoje pela família que Ele me proporcionou constituir, com a Camille, com as crianças, né? O Antônio, a Madalena, e muito agradecido à cidade de Atibaia, às pessoas, ao carinho, até aqueles que muitas vezes nos criticam, mas de modo legítimo e honesto, de forma construtiva, que buscam fazer isso com o intuito de sempre promover crescimento e não destruição. Então, eu tenho muita gratidão a esse ambiente, essa cidade maravilhosa e as pessoas que sempre nos encorajam, apoiam, nos estendem a mão para caminhar junto e cerram fileiras nessa bandeira que, se Deus quiser, nós vamos defender esse ano com unhas e dentes aí nessa eleição. Com certeza. Isso aí. Também quero agradecer a você, internauta do Portal da Cidade de Atibaia, que acompanhou esse nosso bate-papo, que está acompanhando essa série, que vai acompanhar aí com todos os candidatos. Eu acho que é um momento muito importante para você tomar a sua decisão, acompanhar mais, saber mais informações, conhecer um pouco mais de cada um, de tudo que está se propondo aqui, tudo que está sendo proposto e falado para a nossa cidade, sobre a nossa cidade. Isso é muito importante. Vou pedir para você também não se esquecer de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, com a família. Quero agradecer aqui, um agradecimento mais do que especial ao meu parceiro aqui, o Fábio Aron, que está fazendo tudo isso se tornar realidade, todo esse plano se tornar realidade junto com o Portal da Cidade de Atibaia. E agradecer a todos vocês, que é para você e por você que isso é feito. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Imagina. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Viu?